Depois de pensar sobre a soma de frações, surge a dúvida: qual o significado do produto entre frações? É bom a gente não se precipitar muito, pois a soma de frações não ocorre do jeito que a nossa intuição nos diz. Mas antes de pensar sobre o produto de frações, vamos pensar sobre o produto entre uma fração e um número inteiro, por exemplo, 3 vezes meio. Se você lembrar do significado da multiplicação entre inteiros, podemos interpretar o 3 vezes meio como meio mais meio mais meio, que resulta em 1,5. E se a gente transformar esse decimal em fração, o resultado é 3 sobre 2. Existem duas interpretações geométricas sobre essa conta. A primeira, e mais simples, é como se fizéssemos a soma de 3 moedas de 50 centavos. A segunda interpretação da conta 3 vezes meio é considerar o 3 como um bloco de valor 3. O denominador 2 divide o bloco em duas partes iguais, cada uma valendo 1,5. E o numerador 1 indica que pegamos uma dessas partes. Vamos dar preferência a essa última interpretação, em que a fração é o modificador do bloco. Uma multiplicação por fração fala em quantas partes devemos dividir um número e quantas dessas partes devemos tomar. Com essa interpretação em mente, vamos pensar na conta meio vezes meio. Primeiro, esse meio vamos tratar como um bloco de tamanho 0,5. Agora, esse outro meio, que aparece multiplicando, vamos interpretar como um modificador do bloco 0,5. O denominador 2 indica que dividimos o bloco em duas partes. O numerador 1 indica que tomamos uma dessas partes. O resultado final é 0,25. Se transformarmos o 0,25 em fração, o resultado é 1/4. E 1/4 é o resultado da multiplicação meio vezes meio feita desse jeito, multiplicando os numeradores entre si e depois multiplicando os denominadores entre si. Então, temos a hipótese de que o produto entre frações pode ser feito pela multiplicação direta entre numeradores e denominadores. Vamos fazer mais algumas multiplicações para confirmar se a hipótese está correta. Vamos usar a conta 3/4 vezes 2/3. Primeiro, anotamos o bloco 3/4. Ao invés de considerar 3 barrinhas separadas, vamos imaginar que elas se juntem e formem um bloco único e maior. Agora, a fração 2/3 modifica o bloco assim. O denominador 3 divide o bloco em 3 partes. Agora, o numerador 2 nos diz para pegar duas dessas partes. O bloco original tinha um valor de 0,75. Se dividirmos 0,75 por 3, obtemos 0,25. Isso significa que cada retângulo roxo vale 0,25. Portanto, o resultado final seria 0,25 mais 0,25, que é 0,5. Agora, vamos refazer todo esse processo, mas sem apagar os passos anteriores. Primeiro, começamos com o bloco azul, de valor 1. Depois, dividimos ele em 4 partes e tomamos 3. Em seguida, a fração 2 sobre 3 nos pediu para criar mais 3 divisões. Note que a ação inicial de dividir o bloco em 4 partes e depois criar 3 divisões acabou dividindo o bloco original em 12 partes. A ação de tomar 3 partes das 4 e depois tomar 2 partes das 3 geraram os retângulos roxos. Se a gente pintar os mesmos retângulos roxos agora, obtemos 6 quadrados menores. No fim, os denominadores que dividiram o bloco original geraram 12 retângulos menores. E os numeradores, que indicaram quantas partes pegaríamos do total, pintaram 6 retângulos roxos no final. Se a gente tivesse aplicado a nossa hipótese de multiplicar os numeradores e os denominadores, a fração final seria 6 sobre 12. Numericamente, a conta 6 sobre 12 é igual a meio. E analisando os retângulos roxos, que valem 0,25 cada, a resposta final, obtida geometricamente, também é meio. E é por isso que multiplicamos as frações do jeito que multiplicamos. Criar 4 divisões no retângulo inicial e depois criar outras 3 divisões tem o mesmo efeito que criar 12 divisões de uma vez. Tomar 3 partes e depois tomar 2 partes
tem o mesmo efeito que tomar 6 partes no final. Vale lembrar que as igualdades são válidas nos dois sentidos, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Isso significa que podemos quebrar uma fração como um produto de duas ou mais frações. Por exemplo, o 30 sobre 140 pode ser escrito como 6 vezes 5 por 14 vezes 10, que pode ser reescrito novamente como 6 por 14 vezes 5 por 10. Lembrando que a ordem da multiplicação não altera o resultado, você poderia reescrever o 30 por 140 como 6 sobre 10 vezes 5 sobre 14. Caso você queira reescrever o 6 como sendo 2 vezes 3 e o 10 como 5 vezes 2, o produto ficaria assim. E você poderia separar a primeira fração em duas partes de novo. Enfim, as possibilidades agora são infinitas. E agora que você descobriu que a multiplicação entre frações ocorre desse jeito, você pode explorar diversas outras ideias. Por exemplo, você se lembra da equivalência entre frações? Nessa fração, quando multiplicamos a parte de cima e a parte de baixo por 2, o que estamos fazendo pode ser reescrito desse jeito. É a mesma coisa, estamos multiplicando a fração 1 sobre 2 por 2 na parte de cima e na parte de baixo. Mas lembrando que podemos separar multiplicações dentro da fração como multiplicação entre duas frações, agora temos meio vezes 2 sobre 2. Mas 2 sobre 2 é a mesma coisa do que 2 dividido por 2, que é 1. Então temos meio vezes 1, que é meio. Ou seja, quando fazemos uma equivalência entre frações, os resultados são equivalentes porque estamos basicamente multiplicando por 1. Novamente, considere a fração 5 sobre 8. Se fizermos a equivalência multiplicando a parte de cima e a parte de baixo por 3, poderemos separar a fração como um produto de outras duas frações. A fração da direita é um número dividido por ele mesmo, que é sempre 1. Agora temos a fração inicial, que é 5 sobre 8, multiplicado por 1. O resultado final é 5 sobre 8. Então, começamos com 5 sobre 8, fizemos uma série de manipulações e terminamos com o mesmo 5 sobre 8. E é por isso que podemos fazer equivalências. Apesar de mudar os números que aparecem na divisão, o valor da fração, no fim, é o mesmo que o valor inicial. Vamos usar esse conhecimento para olhar novamente para uma conta que fizemos no início do vídeo. A conta era 3/4 vezes 2/3, e o resultado dela é 6 sobre 12. Podemos simplificar essa conta para obter o resultado meio, mas podemos usar os conhecimentos que já temos para ganhar agilidade na conta. Por exemplo, quando chegamos nessa fração 3 vezes 2 sobre 4 vezes 3, podemos reescrever ela desse jeito, trocando o 3 de lugar. Depois, podemos quebrar essa fração como um produto de outras duas. Sabemos que 3 sobre 3 é 1, e 2 sobre 4 vezes 1 é 2 sobre 4. Falando desse jeito, parece que esse processo demorou mais que o outro, mas podemos simplificar o pensamento desse jeito. Quando enxergamos a conta 3 sobre 4 vezes 2 sobre 3, podemos fingir que o 3 de cima e o 3 de baixo não existem, pois eles são equivalentes a multiplicar a fração por 1, como já vimos anteriormente. Assim, obteríamos o 2/4 de maneira bem mais rápida do que antes. Além disso, se reescrevermos o 2 como 2 vezes 1 e o 4 como 2 vezes 2, podemos cortar ambos os 2 pelo mesmo motivo que cortamos o 3 antes. Assim, sempre que conseguirmos encontrar números iguais multiplicando no numerador e no denominador de uma fração, poderemos cancelar eles, já que eles são equivalentes a multiplicar a fração por 1. Então, nessa fração, por exemplo, esse primeiro par de 2 pode ser cancelado. Podemos cancelar também um segundo par de 2. Por fim, podemos cancelar esses dois 5 também. O que sobra é 2 vezes 3 sobre 7, que é 6 sobre 7. E com isso, espero que você tenha aprendido o porquê de multiplicarmos as frações do jeito que multiplicamos, além de entender melhor por que podemos simplificar frações sem alterar os seus valores. Se esse vídeo te ajudou, clique em gostei. Caso queira acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Quaisquer sugestões, dúvidas, pode deixar nos comentários. Por fim, se acha que esse vídeo pode ajudar alguém,
compartilhe. Obrigado e até a próxima.